E no vídeo anterior eu relatei um pouco sobre a descoberta da minha gestação e a descoberta do meu aborto retido. Enfim, após o período ali, né, de expelir o bebê e tudo mais, eu conversei muito com meu marido e eu refleti muito sobre ser mãe, né? E era algo que parecia abstrato antes. A partir do momento que eu perdi aquele bebê, eu decidi que eu estava pronta e que eu queria muito engravidar. Então, eu conversei com meu marido, né? Passei pelo médico. E assim, a justificativa que a gente já sabe, né? Assim, que costuma ser corriqueira, pelo que eu vi aí de outras meninas. Que não teria como saber ao certo o motivo pelo qual aquela gestação não havia evoluído. Eu era saudável, jovem, né? Não tinha nenhum problema de saúde aparente. E que a conduta médica é somente proceder uma investigação mais profunda após o terceiro aborto. Então, eu tomei aquilo pra mim como um desafio. E eu entendi que eu não precisava. Não é certo você fazer uma mulher passar por isso 3 vezes para que você vá investigar os motivos pelo qual você teve um aborto. Obviamente que em alguns casos você não consegue identificar o motivo do aborto, né? Poderia realmente ter sido um motivo genético, né? Aquele bebê teria alguma síndrome rara, incompatível com a vida, e o corpo, sabiamente, né, por questões evolutivas, entendeu que seria melhor que aquela gestação não evoluísse. Porém, eu decidi que eu queria investigar, que era necessário investigar um motivo e descartar algumas doenças que eu verifiquei que eram comuns em relação ao aborto, principalmente a causa de aborto de repetição. E eu não queria passar por aquilo novamente. Eu não desejo pra ninguém perder um bebê. Independente da idade gestacional, independente de qualquer coisa, perder um filho é um evento traumático, é muito triste. Dói até hoje. E então, né, ali naquele momento a gente já havia contratado um plano de saúde e eu decidi procurar um novo obstetra e procurar um médico que me pedisse exames, né, porque o meu antigo obstetra falou que não era necessário proceder nenhuma investigação para verificar o motivo do aborto. Eu encontrei um nutrólogo que estava disposto a me pedir alguns exames específicos, principalmente para investigar trombofilia, o que os médicos normalmente não fazem somente após o segundo ou terceiro aborto. De repetição, que eles vão pedir esse tipo de exame, que são exames mais caros, exames específicos, enfim. E esse médico pediu uma bateria de exames, eu solicitei, expliquei o que tinha acontecido. Ele foi muito bacana no sentido de que ele falou que se fosse com a minha esposa, eu também gostaria de descartar as principais doenças, principalmente com relação à trombofilia. E ele pediu uma bateria de exames para mim, para o meu marido. Nunca tinha feito tantos exames de sangue na minha vida. E eu fiz os principais para descartar a trombofilia. Quando peguei os resultados, os meus exames estavam ótimos. Minhas taxas hormonais, tireoide, os exames para trombofilia também deram não reagente, minhas vitaminas, vitamina D, enfim, tava tudo em perfeitas condições. E a gente decidiu começar a tentar, né? Começar a tentar. Eu sabia que é perfeitamente normal uma mulher demorar até 1 ano para conseguir engravidar. Perfeitamente normal. Só que, né, nós mulheres, quando decidimos engravidar, nós queremos para ontem. Não tem jeito, é assim que funciona. Eu queria para ontem, como todo mundo, né? E o médico falou que assim que o meu ciclo regulasse após o aborto, eu poderia tentar, né? Justamente por ter esperado, por ter tido, né, uma conduta expectante, não ter realizado a curetagem ou a mil, o meu corpo estava pronto para uma nova gestação assim que meu ciclo menstrual se regulasse e assim que o meu coração pedisse, né? Assim que a minha mente aceitasse essa ideia e que o meu emocional estivesse em consonância. O meu ciclo menstrual, ele se regulou muito rápido. No outro mês ali, minha menstruação já veio e eu já falei no próximo período fértil, né, que eu vou controlar por meio do aplicativo. E eu sabia que meu ciclo poderia estar desregulado, porque também era perfeitamente normal após o aborto o corpo demorar um pouco para regular o ciclo menstrual. Eu sabia, na minha mente, mas no meu coração eu queria logo, eu tava ansiosa, né? Então, logo no primeiro ciclo,
após o aborto, né? Eu controlei ali de acordo com os dados da minha menstruação, quando seria mais ou menos o meu período fértil. E eu empenhei o meu marido ali naquela missão, coitado, né? A gente brinca até hoje com relação a isso. E eu tentava trabalhar na minha cabeça que poderia demorar até 1 ano e seria perfeitamente normal. Mas a cabeça, né, é uma coisa e o coração é outra. Então eu já estava extremamente ansiosa na primeira tentativa, no primeiro mês, eu já estava assim, meu Deus, por favor, quero estar grávida. Eu comprei diversos testes de gravidez, gente. Eu ia na farmácia e comprava um monte. Escondido do meu marido, né, obviamente. Se ele ver esse vídeo um dia, ele vai ficar bravo comigo. Eu comprei vários, daqueles baratinhos mesmo. E aí, após ali, né, o suposto período de ovulação, que eu notei os sinais do meu corpo, eu estive muito atenta a tudo, eu pesquisei bastante, eu estudei bastante sobre isso, e eu estive atenta aos sinais de ovulação do meu corpo, tá? Em outro vídeo, eventualmente, eu posso falar mais sobre isso. E fizemos o que tinha que ser feito, né, de forma bem empenhada, porque eu estava focada na missão engravidar. Foi passando os dias e eu fui ficando na ansiedade pra menstruação vir ou não vir. E eu fazendo testes. Gente, eu fiz muitos testes antes. E aí, teve um dia que eu falo assim, que às vezes Deus dá alguns sinais pra gente. Teve um dia que eu estava saindo da academia, porque eu voltei pra minha rotina de treino, porque é algo que me faz muito bem. Pra minha mente, pro meu corpo, sempre foi algo que me faz bem. E eu realmente gosto de treinar, eu gosto de correr, eu gosto de ir na academia. Me dá prazer mesmo, é um momento de terapia pra mim. Eu estava saindo da academia e eu escutei, né, aquela música que até é famosinha hoje em dia, né, do Alceu Valença, e no meu coração eu já escutava os sinais, né, podia ser que era fontes da minha imaginação, vozes da minha cabeça, mas aquilo me deu um quentinho no coração. E eu tinha voltado a treinar para minha meia maratona e eu tinha um treino longo, se eu não me engano, eram 14 quilômetros no final de semana. A minha menstruação ainda não havia atrasado, tá? No primeiro mês de tentativa. E eu com os testes fazendo, eu fiz vários testes. Não tinha nem sentido eu fazer, né? Esses testes tão cedo assim, né? Não tinha como, né, pegar nada no exame. Então, eu decidi fazer um teste no final de semana, se eu não me engano, eram 2 dias antes do atraso menstrual. Para desencargo de consciência, 1, porque eu estava ansiosa, e 2, porque eu tinha um treino muito longo no outro dia, né? E eu tava com medo de forçar, né? De correr muito estando grávida. Eu fiz o teste e não subiu nenhum pauzinho no momento, não subiu. E eu fui levar meu marido no trabalho porque eu ia ficar com o carro. Quando eu voltei pra casa, obviamente que eu fui olhar o teste de novo, né? E eu olhei o teste, tinha um fiozinho clarinho. Gente, eu já fiquei assim em desespero, em não saber se eu ficava feliz, se eu falava, eu tô alucinando já, tô louca. Mas tinha um fiozinho assim, bem claro. Eu tirei até uma foto. Na foto nem dava pra ver direito. Eu falei, gente, eu tô enxergando. É um positivo. E diante dos 1000 testes de gravidez que eu já tinha comprado, aquele era o último. E eu falei, meu Deus, preciso. Isso era numa sexta-feira, né? O meu treino longo era no sábado. Eu preciso e comprar mais testes. Eu saí, fui na farmácia, né? Perto da minha casa, a atendente já devia estar cansada de ver a minha cara comprando teste de gravidez toda semana, né? Coitada, pensou essa aí precisa de ajuda psicológica. E eu comprei o teste da Clear Blue, né? Clear Blue, aquele que é pra pegar antes do atraso menstrual, porque ele é mais sensível ao hormônio da gravidez, o beta-HCG, e ele teoricamente pegaria antes do atraso menstrual e daria o positivo. Eu comprei dele, comprei aqueles de fitinha simples mesmo. Cheguei em casa, já tava me tremendo toda, né, com a expectativa e a esperança florescendo no meu coração. E eu fui lá e fiz o teste, né? E deu positivo. Mas um positivo muito claro, muito clarinho. E eu já tinha procurado um novo obstetra, que ele já tinha me feito as orientações, tinha me falado, Camila, calma, segura a emoção, perfeitamente normal, até, né, 1 ano. E antes também eu tinha feito, eu esqueci de falar,
o ultrassom pra verificar se tinha saído, né, se eu tinha tido aborto completo, tinha feito os exames, então meu corpo tava ok pra uma nova gestação. Rapidamente, né? E deu positivo, mas um positivo clarinho. Eu já liguei pro médico, mandei mensagem desesperada, doutor, olha isso. Eu acho que ele teve que fazer uma força ali pra enxergar algum positivo. E ele falou assim pra mim, Camila, calma, respira e espera segunda-feira pra você fazer um exame de sangue. Espera pelo menos o atraso menstrual, é muito cedo ainda, tá muito clarinho, mas a minha cabeça já estava grávida, estava feliz, eu já queria sair contando pra todo mundo novamente, de novo, né, porque eu tenho essa dificuldade em esconder boas notícias. E assim, eu não sei como eu não liguei desesperadamente pro meu marido pra contar pra ele que eu tava grávida. Não sei como eu consegui segurar até a hora que eu fosse buscar ele no trabalho. Mas mais do que isso, gente, não dá. E eu queria fazer uma surpresa pra ele, né? Porque, né? É legal. Eu queria transformar esse momento, porque na minha cabeça eu estava grávida, tinha dado positivo. Não importa se era um positivo, claro, isso é indiferente. Positivo era positivo. Então eu fui lá, vai eu na farmácia novamente e eu fui comprar aquele teste mais caro da Cure Blue, né? Aquele que dá escrito grávida e não grávida. E eu falei, bom, vou fazer uma surpresa pro meu marido, então eu escrevi uma carta. Eu sempre gostei muito de escrever cartas pro meu marido. Eu acho que eu tento transcrever os meus sentimentos em palavras e eu gosto de eternizar isso. Assim como eu tô tentando fazer gravando esses vídeos que eu não sei nem se um dia eu vou postar. Eu tava tentando eternizar aquele momento e eu escrevi uma carta pra ele. Tinha um sapatinho aqui em casa, né, que eu tinha comprado pro bebê que virou um anjinho. E eu escrevi, fiz o teste. E assim, eu tremia, aparece grávida, aparece, né? Aí apareceu grávida, duas, né? Que era pouco tempo, 2 semanas. E eu tava muito feliz, porque eu tava grávida, tava escrito lá que eu tava grávida, que a gente tinha conseguido engravidar no primeiro mês, na primeira tentativa. Um mês após, né? Um pouco mais de um mês após o aborto, no primeiro ciclo, a gente tinha conseguido engravidar. Eu tava muito feliz, E aí eu fui buscar o meu marido no trabalho, eu já tava me tremendo toda de ansiedade, porque eu ainda tive que esperar várias horas, né, pra ele sair do serviço. E quando ele entrou no carro, já era demais. Falei, amor, tem um presente pra você. Aí ele pegou a carta e eu tinha colocado o teste em cima do carro, assim, do painel. Ele olhou pra mim, ele nem leu a carta, ele falou, você tá grávida, né? Falei, leia a carta! Aí eu lembro que ele falou, eu sou foda mesmo, né? Tipo, consegui te engravidar de primeira. Aí ele leu a carta, foi um momento, assim, muito, muito bonito ali. E eu tava grávida, de novo. Tava muito feliz, só que dessa vez eu decidi que não ia contar pra ninguém. Foi, assim, muito difícil não contar, porque eu queria muito compartilhar a boa notícia, só que o medo foi instaurado. O medo de tudo aquilo se repetir, de acontecer de novo, da gravidez não evoluir. Então, assim, a gente decidiu não contar pra ninguém. Contei só pro meu marido, só ele sabia. E a gente ia guardar, né? Ia guardar fazer os exames, o primeiro ultrassom, aí a gente foi. Eu fiz o beta-HCG quantitativo e o médico me orientou a fazer, se eu não me engano, 48 horas depois pra gente ir controlando pra ver se a gravidez estava evoluindo, né? Porque o ideal do beta-HCG é ele ir dobrando de acordo com um determinado lapso temporal, ele vai aumentando gradativamente, né? E o médico consegue ter uma ideia de se a gravidez está evoluindo ou não. Também, gente, foi um período assim, eu fiz o primeiro teste, aí depois 48 horas eu repeti o exame. E pra sair o resultado, eu ficava atualizando no computador de 2 em 2 minutos, não era nem 5 em 5. Eu ficava atualizando, até que saiu o resultado, tinha dobrado, aí eu dei aquela respirada, falei, meu Deus, obrigada, tá evoluindo. E aí o médico orientou a fazer uma ultrassonografia com 7 semanas. Lembrando que eu descobri a gravidez com 2 dias antes do atraso menstrual. Então,
era muito recente. Pra esperar 7 semanas era muito tempo. Assim, parecia que o tempo não passava até chegar nas 7 semanas eu poder fazer a ultrassonografia e verificar se a gravidez estava correndo bem. Aí o médico tinha me dado as orientações para o que observar, sangramento, dor, enfim. E eu também já estava tomando as vitaminas pré-natais antes. Na verdade, eu não parei de tomar, né? Antes de engravidar, eu estava tomando as vitaminas pré-natais e continuei. Com relação a sintomas, não sentia nada. Eu sentia só mais fome, mas também não sei se era psicológico, se não era por eu não tive nenhum sintoma. E aí, finalmente, assim, os dias parecem que duraram anos. Chegou o dia da ultrassonografia com 7 semanas. Eu fui na mesma médica que me atendeu e que me falou sobre o aborto. Eu sentei, deitei lá, né, assim, eu tava muito nervosa, com medo mesmo, tinha muito medo de passar por aquilo novamente. E na hora que ela colocou o aparelho, né, e na hora que ela deu um sorriso, assim, pra mim, e eu escutei o coração, acho que foi, assim, um dos momentos mais felizes da minha vida, quando eu escutei o coração do nosso bebê pela primeira vez. Foi assim, fiquei muito emocionada. Só de lembrar a manteiga derretida aqui, já fiquei emocionada. E aí eu fiquei muito feliz porque ele tava lá, o coraçãozinho dele. Nem dava pra ver, né? O bebezinho muito pequeno. Mas o coração tava forte, graças a Deus. A implantação tava ótima, não tinha nenhum hematoma, nada. Estava tudo perfeito, com 7 semanas. Aí eu respirei um pouco mais aliviada. Porém, eu tenho que ser muito sincera, o medo dura até hoje. Hoje já vou dar um spoiler, né? Eu estou com 31 semanas e o medo não passou. Eu conversei com outras colegas, amigas que também tiveram uma gravidez após uma perda gestacional e realmente o medo, o receio, eles não passam porque a gente fica receosa, né? Enfim, e a partir daquele momento eu achei que a gente podia contar, né? Contar pra nossa família, só pra família que eu queria contar, que eram nossos pais, irmãos. E a gente tinha feito um videozinho do coração, eu cheguei na casa da minha mãe, coloquei um vídeo na televisão e aguardei. O pessoal demorou pra se tocar do que se tratava, né? Minha mãe achou que era um vídeo aleatório do YouTube, alguma coisa assim. E quando ela percebeu que era o coração que tava batendo, ela também, o pessoal ficou muito feliz. Nossa, foi um momento muito bonito também. E o pessoal, assim, falou, nossa, que rápido já, né? Já tá grávida de novo. E aí a gente fez a mesma coisa com a família do meu marido, todo mundo muito feliz. Mas sempre aquela pulguinha atrás da orelha. E aí a gestação está evoluindo, eu vou gravar alguns diários, né, que eu acho bacana falar sobre cada trimestre da gravidez, dos sentimentos, sintomas e tudo mais. Porém, essa foi minha trajetória do dia que eu percebi, né, do dia que foi diagnosticado, entre aspas, o aborto, até o dia que eu escutei o coração do meu bebê pela primeira vez. E assim, eu tenho muita sorte, eu sempre falo que Deus me abençoou muito, talvez sabendo o tamanho da minha ansiedade, o tamanho da minha tristeza, em engravidar logo. Eu penso que se tivesse demorado muitos meses, eu poderia ter ficado louca, porque eu tava muito ansiosa, muito nervosa, eu queria muito e eu queria logo. Então eu entendo muito o sofrimento das tentantes ali, que vários meses, às vezes anos tentando, a angústia de fazer vários testes, de esperar, de se sentir frustrada, e eu me solidarizo muito com isso. E eu agradeço quem viu o vídeo, se puder dar uma curtida também vai ser bacana. E eu vou aqui falando ao longo dos vídeos como está sendo a trajetória dessa gravidez, desse bebê arco-íris. Obrigada!